A primeira coisa que quase ninguém te conta sobre vida nas trincheiras é que, na maior parte do tempo, o homem não está lutando. Ele está esperando. Esperando o apito, esperando a noite cair, esperando a próxima chuva transformar a vala em um pântano, esperando a patrulha voltar. Ou não. E nesse intervalo, a guerra vai se infiltrando em tudo. Na pele, nos dentes, na barriga, no sono e principalmente na cabeça. Quem imagina as trincheiras como uma sequência ininterrupta de explosões e ataques, perde o ponto central. O fronte era também uma máquina de rotina. Uma rotina que parecia banal no relógio, mas que era mortal no detalhe. É aí que mora o real. Quando você lê relatos de época, diários, cartas preservadas em museus como o Imperial War Museums, ou memórias publicadas logo após o conflito, a repetição é quase hipnótica. Stand to ao amanhecer. Inspeção, ração, sentinela, patrulha, reparo do parapeito, mais lama, mais piolhos, mais espera. Esse vocabulário não é só descrição, é um sistema. E é precisamente por isso que os exércitos tentaram transformá-lo em disciplina. Porque numa guerra de posições, um soldado não se mantém pronto por heroísmo constante. Ele se mantém funcionando por procedimentos, e porque o medo tem menos espaço quando o dia tem tarefas. Para entender essa vida real, a gente precisa fazer um acordo. Esquecer por alguns minutos a imagem romântica do soldado como figura eterna de coragem silenciosa e olhar para ele como um corpo colocado num ambiente extremo, úmido, frio, contaminado e vigiado, e como parte de uma organização logística gigantesca. A trincheira era uma infraestrutura. E, como toda infraestrutura, ela tinha turnos, regras, manutenção, abastecimento, falhas e gambiarras diárias. O soldado no fronte vivia como uma peça humana dentro de um sistema de engenharia e de suprimentos, pressionado por artilharia, por doença e por exaustão. A rotina típica variava por exército, setor e fase da guerra, mas certos padrões aparecem de maneira recorrente na documentação e nos relatos reunidos por instituições como o Canadian War Museum, ao descrever a Trench Routine. O dia na linha começava e terminava com momentos de alerta máximo, porque o ataque surpresa era mais provável no crepúsculo e no amanhecer. Por isso, muitos exércitos adotaram o stand-to. Ao primeiro claro do dia e ao cair da noite, homens em posição, armas prontas, observando a terra de ninguém. A lógica era simples e brutal. Se o inimigo escolhesse atacar nessas transições de luz, a linha não podia estar acordando ou apagando. É importante entender que ficar na trincheira não significava ficar sempre no mesmo lugar. Havia rotações, um período na linha de frente, outro em trincheiras de apoio, e depois descanso relativo atrás da linha. Às vezes em abrigos, aldeias, ruínas, celeiros ou acampamentos improvisados. Essa rotação não era luxo. Era tentativa de impedir o colapso físico e moral. Mas a rotação também dependia da situação tática. Em períodos de ofensiva, ou quando as unidades estavam muito desgastadas, o tempo na linha podia se estender. Dentro da linha, o trabalho não acabava. A trincheira precisava ser mantida. E aqui surge um aspecto técnico que muda a nossa visão. Trincheiras eram estruturas de engenharia sujeitas à erosão, deslizamento, infiltração de água, impacto de obuses e degradação constante. O parapeito, o lado voltado ao inimigo, exigia reparos. Sacos de areia apodreciam, tábuas cedia, escadas de tiro tinham que estar firmes. Cada buraco aberto pela artilharia precisava ser reorganizado para não virar ponto de morte. Em setores com muita lama, a drenagem era uma guerra dentro da guerra. A guarda era feita em turnos. O objetivo era manter olhos no campo, escutar a atividade inimiga e reagir a sinais de preparação. Movimento, ruído de ferramentas, mudança no ritmo de tiros, clarões de foguetes. Isso parece simples, mas tem um custo mental. Ficar horas olhando para uma linha que quase não muda, com o corpo tenso e o ouvido treinado para perceber o que pode ser só o vento.
ou pode ser o início de um ataque. Esse tipo de vigilância prolongada é uma forma de desgaste psicológico. E à noite vinha o trabalho perigoso. Patrulhas. Patrulhar na terra de ninguém servia para várias coisas. Reconhecer mudanças no arame farpado, encontrar buracos, capturar prisioneiros para obter informação, ouvir o inimigo cavando, verificar se o setor adversário estava reforçando posições. Essas patrulhas aparecem em muitos relatos como uma mistura de técnica e superstição. Passos controlados, silêncio absoluto, sinais combinados. O risco não era só ser visto, era tropeçar num fio, cair numa cratera cheia d'água, ser atingido por um tiro isolado, ou voltar para a própria linha e ser confundido sob tensão. Quando o público pensa em combate, imagina o momento do ataque. Mas para quem vivia ali, a tensão se distribuía pelo dia. A guerra de artilharia, intermitente, arbitrária, reforçava a sensação de que a morte podia chegar sem aviso. E isso ajudava a explicar por que tantos relatos enfatizam a rotina. A rotina era uma âncora. Se você procura uma palavra repetida em cartas e memórias, ela aparece com teimosia. Lama. Lama não é um detalhe estético, é um fator operacional e médico. A lama dificulta o deslocamento, atrasa transporte de munição e comida, derruba homens exaustos, mantém pés molhados por horas e dias e transforma ferimentos pequenos em infecções. E quando a temperatura cai, o frio vira outro inimigo. Há setores em que a água congelava e a trincheira endurecia. Em outros, ela alternava entre gelo e lodo, destruindo a pele e a resistência do corpo. Instituições museológicas e memórias compiladas no pós-guerra descrevem o problema como parte de um conjunto. Lama, ratos, piolhos e falta de higiene formavam um ciclo. O Canadian War Museum, ao tratar de rats, lice and exhaustion, descreve ratos atraídos por restos de comida e, sobretudo, por cadáveres e lixo orgânico. Relata também a praga de piolhos, que não era só desconforto. Estava ligada a doenças como a trench fever, febre das trincheiras, transmitida por piolhos do corpo. E aqui a gente cruza com a literatura médica e científica posterior, que reconstrói como essas doenças foram identificadas e associadas a vetores específicos. Higiene, portanto, não era questão de limpeza moral, era questão de sobrevivência. Mas como fazer higiene num lugar sem água corrente, com racionamento, sob bombardeio e com turnos que mal permitem dormir? Exércitos tentaram instituir rotinas de desinfecção, banho quando possível, lavagem de roupas em pontos de retaguarda e inspeções. Isso aparece em relatos e também em instruções militares e práticas logísticas descritas por historiadores da vida do soldado. Só que a realidade quebrava o planejamento. Piolhos se espalhavam com facilidade em roupas usadas por semanas. Ratos se adaptavam rapidamente. E a própria arquitetura da trincheira, úmida, subterrânea, cheia de madeira, tecido, palha, era um ambiente ideal para pragas. Muitos soldados relatam métodos improvisados: costurar as barras da calça, queimar costuras de roupa com vela para tentar matar piolhos, usar graxa, trocar peças quando a chance surgia. O detalhe comum é a sensação de estar sempre perdendo essa batalha. O frio e a umidade também criavam uma categoria de sofrimento que não aparece nos mapas de batalha: o dano cumulativo. Mãos rachadas, pele inflamada, pés em carne viva. E aqui surge um termo que se tornou símbolo: trench foot, o pé de trincheira. Não é apenas pé molhado, é uma lesão por exposição prolongada à umidade e ao frio, com redução de circulação, danos nos tecidos, risco de gangrena. Exércitos publicaram orientações e insistiam em trocar meias, secar pés, usar gordura protetora. Mas a possibilidade prática era limitada, especialmente em setores alagados. E no meio disso tudo, existe a experiência sensorial, o cheiro. Isso não é adereço narrativo, é parte da psicologia. O odor de lama estagnada, de fumaça, de explosivo, de suor, de lixo, de corpos, vivos e mortos, funcionava como lembrança constante de vulnerabilidade.
A guerra, ali, era também um ambiente. Mini gancho. E se você acha que isso é só desconforto, espera até ver como comida e água, aquilo que mantém o corpo, viravam outro campo de batalha. Em filmes, o soldado abre uma lata e come. Na vida real, comer na trincheira era um problema de transporte, conservação e timing. Em uma guerra de posições, as linhas de suprimento se tornavam artérias. Estradas, trilhos, depósitos, cozinhas de campanha, pontos de distribuição. O alimento precisava sair de retaguarda, atravessar zonas sob observação inimiga, chegar por caminhos de trincheira de comunicação, as communication trenches, e ser distribuído sem expor demais os carregadores e sem aglomerar alvos. Fontes museológicas e sínteses acadêmicas, como as da 1914 a 1918 online, em verbete sobre Food and Nutrition e Vida do Soldado, enfatizam que alimentar milhões de homens foi uma operação industrial e política. Só que na ponta, o soldado via o resultado de forma irregular. Refeições atrasadas por bombardeio, pão encharcado, chá ou café frio, carne enlatada repetitiva, ração monótona. E o contraste brutal entre dias relativamente abastecidos e dias em que a unidade passava horas com pouco, além de biscoito duro e água incerta. A água era ainda mais crítica. Em alguns setores havia poços, bombas ou pontos de água protegidos. Em outros, dependia-se de transporte em recipientes. E o caminho era perigoso. A água também era uma fonte potencial de doença. Contaminação por fezes, carcaças, decomposição. Exércitos aprenderam, com graus diferentes de sucesso, a clorar água, a controlar pontos de distribuição e a punir práticas arriscadas. Mas a prática real novamente variava. Muitos relatos descrevem água com gosto estranho, limitada, usada com parcimônia, beber, cozinhar e, quando possível, lavar. A logística de comida e água tinha efeito direto na moral. Isso é algo que historiadores da experiência do soldado repetem. A forma como você come, quente ou frio, regular ou imprevisível, muda sua percepção do comando, do cuidado institucional e da chance de sobreviver. A refeição quente, quando chegava, era um evento psicológico. Por alguns minutos, o corpo acreditava que ainda existe vida normal possível. E aqui também entra um ponto técnico que raramente é explicado para o público leigo. Em uma trincheira, abastecer não é só levar suprimentos, é gerir risco. Uma coluna de carregadores, mulas, carroças ou caminhões vira alvo. O inimigo observa rotas. Então, muito do abastecimento era feito à noite e com redundância. Vários trajetos, vários depósitos menores, para que a perda de um ponto não colapsasse tudo. Essa lógica de dispersão, típica da guerra moderna, aparece tanto em estudos sobre logística quanto em registros operacionais de unidades. E quando o corpo começa a falhar, não por um tiro, mas por micróbios, por frio, por desgaste, a trincheira revela sua face mais silenciosa, a do hospital. O soldado da Primeira Guerra não enfrentava apenas balas e estilhaços. Ele enfrentava um catálogo de problemas médicos que, para muitos, era mais constante do que o combate direto. Isso aparece tanto em relatos pessoais quanto em estudos médicos e históricos. Doenças gastrointestinais, infecções respiratórias, problemas de pele, parasitoses, febres e exaustão crônica. E, claro, ferimentos por estilhaços. A artilharia foi responsável por uma parcela enorme das baixas. E isso moldava o tipo de trauma visto nos postos de socorro. Entre as doenças associadas ao ambiente de trincheira, além do pé de trincheira, aparece a trench fever, febre das trincheiras, relacionada a piolhos. Artigos científicos e revisões históricas posteriores descrevem como essa doença foi observada e caracterizada durante o conflito, com febres recorrentes, dores e incapacidade temporária. E como seu impacto foi enorme em termos de efetivo afastado do fronte. Também havia o problema de infecções em feridas. Antes da penicilina, uma lesão relativamente pequena podia virar algo grave se contaminada com lama, tecido sujo e fragmentos. Os serviços médicos evoluíram durante a guerra. Triagem mais eficiente,
melhor organização de postos de socorro, cirurgias de emergência, transporte por ambulâncias e trens e o uso de antissépticos. Mas o limite era real. Os relatórios médicos da época e as análises de historiadores da medicina militar mostram uma tensão constante. Salvar mais gente significava também manter um fluxo gigantesco de feridos e doentes, que saturava estruturas. E não eram só doenças do corpo. Havia o colapso nervoso, a fadiga extrema, as reações psicológicas ao bombardeio contínuo. Aquilo que ficou conhecido no vocabulário britânico como shell shock. A historiografia discute muito isso. Por um lado, havia casos interpretados como lesão física e neurológica, causada por explosões. Por outro, havia casos vistos como trauma psicológico, estresse e exaustão. Hoje, a interpretação mais aceita é que se tratava de um espectro complexo. Efeitos físicos em alguns casos, mas, sobretudo, trauma e estresse em massa num ambiente de bombardeio e medo constantes. Historiadores como Jay Winter e estudos sobre psiquiatria de guerra tratam dessa evolução de entendimento e das consequências sociais. Aqui entra uma controvérsia historiográfica importante e que precisa ser dita com honestidade. Como medir a experiência típica do soldado? Há interpretações que enfatizam a desumanização e a miséria constantes. Uma leitura que se alimenta da literatura pós-guerra e de memórias marcadas pela denúncia. Outra linha, sem negar o horror, enfatiza a variedade. Setores quietos e setores infernais, períodos de relativa estabilidade e semanas de catástrofe, unidades com melhor logística e outras abandonadas. Uma terceira abordagem, hoje muito influente, tenta juntar as duas coisas. A trincheira como experiência estruturalmente degradante, mas vivida de modos diferentes conforme tempo, lugar, exército, função e até classe social dentro das Forças Armadas. O consenso contemporâneo, em sínteses como a 1914 a 1918 online, tende a reconhecer a rotina e o trabalho como centrais, sem apagar o impacto da violência. E quando o corpo não está sangrando, mas a cabeça está cansada, como manter a moral? A resposta não é patriotismo o tempo todo. É um conjunto de mecanismos bem mais humanos e bem mais frágeis. Manter homens em trincheiras por meses exigia algo que vai além de ordens. Exigia administrar moral. Moral não é felicidade, é a disposição de continuar obedecendo e funcionando. Para isso, os exércitos usaram disciplina formal, punição e recompensas, mas também rotinas de descanso e pequenas estruturas de normalidade. Comida melhor quando possível, correspondência, cantos, humor, religiões, jornais de trincheira e até entretenimento improvisado em áreas de retaguarda. Fontes museológicas e coleções de relatos ressaltam como o descanso atrás da linha raramente era descanso total. Muitas vezes era trabalho, treinamento, reparo de equipamento, banho, desinfecção, inspeção e preparo para voltar. Mas havia diferença crucial: menos bombardeio direto, chance de dormir sem estar com o corpo colado ao chão úmido, possibilidade de ver um vilarejo, uma estrada, uma cozinha de campanha, uma tenda médica. Às vezes, isso bastava para recuperar um mínimo. Disciplina era um tema delicado. Exércitos lidavam com deserção, automutilação, recusa e indisciplina. E a historiografia mostra que punições existiram, inclusive severas, mas que o cotidiano era mais complexo do que o estereótipo do oficial apenas brutal. Muitos oficiais viviam os mesmos riscos. Ao mesmo tempo, a distância social e o poder hierárquico eram reais, e isso aparece em cartas e diários. Queixas sobre decisões idiotas, sobre turnos injustos, sobre ordens que expunham homens. Esse atrito moldava a moral tanto quanto o inimigo. Um ponto técnico importante: moral também dependia de previsibilidade. A rotação de unidades, quando funcionava, era um contrato psicológico. Aguentem mais X dias e vocês saem. Quando esse contrato era quebrado por necessidade operacional, o ressentimento crescia. E isso podia ter efeitos concretos em desempenho. Por isso, mesmo em condições extremas,
Comandos tentavam manter algum sistema de turnos e rotas. E existe um elemento frequentemente subestimado: o humor. Muitos relatos de soldados são atravessados por piadas, apelidos, sarcasmo. Não é falta de seriedade, é defesa. É uma forma de dizer: eu ainda sou eu. A trincheira tentava reduzir o homem a uma função, e o humor devolvia alguma identidade. Mini gancho, mas nada conectava mais o homem ao que ele era antes do que uma coisa. Uma folha de papel dobrada, suja de barro, viajando quilômetros e passando por olhos que ele nunca via. A correspondência foi uma das grandes colunas emocionais da guerra. O Imperial War Museums registra, em síntese histórica, a escala gigantesca da troca de cartas e o papel delas como laço entre fronte e lar. Para o soldado, escrever era um gesto de continuidade. Eu ainda existo fora disso. Para quem estava em casa, receber era um sinal de sobrevivência. Só que cartas também eram um risco militar. Informação sobre localização, estado de unidades, moral e condições do fronte podia vazar. Por isso, a censura postal existiu, com métodos que variavam. Havia censura institucional, oficiais designados, carimbos, revisões, e havia autocensura. O próprio soldado evitava escrever certas coisas para não preocupar a família ou para não ser punido. A 1914 a 1918 online, em verbete sobre censorship, descreve como a censura foi organizada em diferentes países e como ela afetou cartas, imprensa e discursos. Em termos práticos, isso significava que muitas cartas são cheias de códigos afetivos, frases neutras, menções vagas ao tempo, à saúde, ao estar bem, com pequenas pistas para quem lê com intimidade. Aqui a gente precisa tomar cuidado metodológico. Cartas preservadas não são o todo. Muitas se perderam, outras foram destruídas. Muitas foram filtradas. Pela censura, pela família, por colecionadores, por museus. Então o historiador não lê carta como verdade pura. Lê como documento situado, quem escreveu, para quem, quando, sob quais regras. Ainda assim, quando você cruza cartas com diários, menos censurados, mas ainda autocontrolados, com relatórios médicos, com registros de museus e com estudos logísticos, emerge um quadro robusto. A vida psicológica do soldado oscilava entre tédio e terror, entre camaradagem e isolamento, entre esperança e cinismo. E há algo crucial: o terror mais corrosivo nem sempre era o ataque frontal. Era a artilharia imprevisível. O corpo não consegue habituar o sistema nervoso a explosões aleatórias. Muitos relatos descrevem o som como presença permanente. E o medo não é só medo de morrer. É medo de perder partes do corpo, medo de ficar enterrado, medo de ser ferido e ficar horas esperando resgate. Isso molda sonhos, reações, tremores, irritabilidade, insônia. A história do Shell Shock é também história de uma sociedade aprendendo, com enorme resistência, que trauma não é covardia. Ao mesmo tempo, existia solidariedade real. Em cartas e memórias surgem cenas pequenas: dividir cigarro, aquecer água para o outro, trocar meia seca, puxar um camarada pela gola. A trincheira criava microcomunidades. E isso é parte da resposta para a pergunta: como eles aguentavam? Eles aguentavam porque entre a lama e o medo havia laços. E porque o exército tentou transformar a sobrevivência em procedimento. Turnos, rotas, refeições, inspeções, correio. Nada disso elimina o horror, mas explica a continuidade. Agora, um último ponto que costuma ser perdido quando a gente fala trincheiras. Elas não eram todas iguais. A experiência alemã em certos setores, a francesa em Verdun, a britânica na Somme, a canadense em Vimy, a australiana em setores específicos, tudo isso tinha diferenças. Até o solo, argila, giz, areia, mudava o inferno. Alguns solos drenavam melhor, outros viravam cola. A densidade de artilharia variava. A qualidade dos abrigos variava. E a fase da guerra, 1914, 1916, 1918, mudava o nível de desgaste.
Por isso, quando a gente fala vida real, a melhor forma é tratar a trincheira como um conjunto de condições e rotinas, não como um cenário único. E ainda assim, certos elementos são universais na documentação e na memória. A vigilância do amanhecer, a noite de patrulhas, a lama que não sai, o piolho que volta, a carta que chega amassada, a sopa que às vezes salva o dia, o amigo que ri para não chorar, e a sensação de que a guerra não é só a batalha, é o cotidiano como cerco. A trincheira, no fim, era isso. Um lugar onde a modernidade industrial encontrou o corpo humano de maneira brutal. Uma fábrica de resistência e de desgaste. E é por isso que, quando você lê um diário e ele descreve com naturalidade o ato de espremer a água da meia, você entende. O épico da Primeira Guerra não está só nos mapas e nos generais. Está no detalhe repetido, naquilo que, por ser repetido, quase parece normal, até você perceber que não tem nada de normal ali.